6h30. Comprar sem correria, sem filas, receber o produto em casa, com facilidade de pagamento, economia de tempo, são algumas das vantagens que atraem milhares de consumidores para o comércio virtual. A internet virou um point de compras, mas é preciso ter cuidado porque muita gente tem caído em golpes. Veja agora algumas dicas de como se proteger na reportagem de Silvia Torres. Câmera fotográfica, tripé, microfone. Tudo isso o fotógrafo Kio Lima adquiriu pela internet. Ele costuma comprar em 2 sites que, para ele, são seguros. Kio diz que é vantagem comprar pela internet equipamentos de trabalho porque consegue até pela metade do preço de mercado. Mas ele também toma cuidados para não ser vítima de golpes. Hoje eu sou bem seguro, assim. Às vezes que eu encontro um site que eu acho um pouco suspeito, eu já vou em outro... procurar referências de pessoas que já compraram, procurar reclamações em alguns sites que tem de reclamações e perguntar também para amigos. E também não se iludir com preços muito abaixo da média. Isso é uma coisa que você tem que fazer uma pesquisa prévia do produto. Um microfone desse eu sei que ele custa em média, sei lá, 400, 500 reais. E quando eu vou procurar, eu não vou... Se eu achar um por 100 novo, eu sei que... Desconfia, né? Já desconfio, já está estranho. A Delegacia de Defraudações alerta que esses cuidados devem ser redobrados. De janeiro até agora foram registradas 80 ocorrências de golpes pela internet na delegacia. De acordo com o delegado Marcos Vasconcelos, a maior parte desses golpes envolvendo venda de carros. Alguém anuncia um veículo, o bandido de outro estado copia os dados daquele cara, anuncia o mesmo carro por um preço bem menor, uma pessoa entra em contato com ele dizendo que quer o carro, ele acerta um lugar para a pessoa olhar, depois ele se comunica com o verdadeiro dono do carro, diz que vai uma pessoa dele, mas pede para não falar o preço do carro, porque aquilo é uma dívida que ele tem com aquela pessoa, está comprando o carro para dar pela dívida. Ao dono do carro ele engana, diz que é um parente dele, um cunhado, que está com um problema pessoal e não quer saber de preço. A realidade é que ele engana os dois. E depois ele se compromete com o dono do carro, não, meu cunhado está aí, pegar o carro e eu lhe pago. E aí diz para o cara, e você não paga ele, paga a mim. Quando a pessoa que está interessada em comprar o carro faz o depósito, o golpe está aplicado, né? Por isso ele reforça a necessidade de pesquisar sobre o site, evitar expor dados pessoais e desconfiar de preços muito baixos. Verificar a origem do site é muito importante e verificar a firma, a empresa que está vendendo aquele produto. Muita gente, às vezes, se engana com um baixo custo de determinado bem, determinado objeto, pela internet e faz pagamento disso. E algumas vezes até recebe o produto, mas corre o risco de receber produto de crime, produto roubado, produto furtado, produto de fraudes, etc., que depois vai ter problema. Kio segue cauteloso nessas compras pela internet, mas pretende continuar realizando essas negociações virtuais. Tem sites que tem a reputação do vendedor, que são uma coisa bem boa, assim, que ele mostra, uns é questão de estrelas, outro tem uns níveis de vendedores. Tem sites também que mostram comentários de pessoas que já compraram. Aí eu vou sempre ver os comentários, tem gente que diz, chegou quebrado. Quando tem muita reclamação, eu já descarto. Tendo esses cuidados e pesquisando direitinho. Vini de Oliveira já está aqui com a gente, daqui a pouco conversa sobre esse assunto. Mas como o delegado falou na reportagem, é bom ficar de olho nessa questão do preço, porque você pode estar comprando um produto roubado. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de vender bolsas roubadas no aplicativo de compras. Tinham bolsas sendo vendidas pelo valor de R$1, já pensou? Claro que esse valor é para poder o produto ficar no topo do site e depois os bandidos poderem negociar um valor melhor para eles. O fato é que precisamos tomar muito cuidado para a gente não ser vítima de golpe pela internet. Então, para falar sobre isso, como eu disse, a gente convidou o especialista em mídias digitais, Vini Oliveira, que está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Vini, com relação a essas compras na internet, a sites confiáveis, a não, vale também aquela oferta que a gente vê no centro da cidade? Tudo que é barato demais é para desconfiar? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. É muito importante que a gente perceba que
um produto ele tem você já tem uma referência de valores. Então, nesse caso das mochilas que foi citado aí, do que foram presos, é nítido que uma mochila não custa R$1. Então, você tem que desconfiar desse tipo de coisa. Então, existem muitos sites hoje com oferta de produtos usados. Tem uma questão também que você tem que se prevenir, porque esses sites, eles não dão garantia. Então, um produto que é usado, ele não é previsto proteção pelo direito do consumidor. Então, é muito importante que as pessoas percebam esse tipo de situação. É inegável que estamos todos buscando oportunidades, seja para oferecer nossos produtos, seja para comprar com um custo mais reduzido, mas existe uma sensatez nesse processo. Então é importante que a gente desconfie. Agora, com relação à segurança na internet, dá só uma olhada nessa imagem aí que a gente separou. Ó. Uma pessoa que cobriu a câmera do computador com adesivo para evitar que os bandidos possam vigiá-lo. É verdade que se existir conexão com a internet, existe essa possibilidade mesmo de invasão, de vigília, quando você não está vendo? Na realidade acontece sim. Existem várias fotos até do Mark Zuckerberg, numa apresentação que a câmera e o microfone dele cobertos, né? Então, por que acontece isso? Nós estamos sendo rastreados o tempo todo. Nossos aparelhos, nossos dispositivos móveis, seja tablet, seja smartphone, eles têm geolocalização. Então, por exemplo, nesse horário, a priori eu não estaria aqui na TV Cabo Branco. Então, ele consegue perceber que eu estou num local diferente. Então, o tempo todo nós estamos sendo acompanhados, por exemplo, com relação ao rastreamento. Então, ele consegue verificar esses aí e começa a te propor informações. E-mail, por exemplo. Alguns servidores de e-mail, na própria política, quando você se cadastra, ele informa que eles estão monitorando o conteúdo. Por isso que, de vez em quando, surge uma denúncia de pedofilia, por exemplo. A pessoa é rastreada, por quê? Eles, indiretamente, estão nos acompanhando. Mesma coisa nas redes sociais. Quando nós trocamos mensagens no WhatsApp, o WhatsApp faz parte do grupo do Facebook e Instagram. Então, no momento que nós estamos conversando sobre um produto, uma marca de tênis, por exemplo, automaticamente consegue ativar uma campanha de remarketing e começa a surgir campanhas exatamente sobre aquele produto ou o fabricante. Então, isso é comum. Por isso que às vezes a gente está falando sobre uma viagem com alguém, por exemplo, e aí quando vai acessar a internet começa a aparecer, chover propagandas, com passagem aérea, com hotel nessa cidade que a gente estava conversando. É isso que acontece então, é tudo monitorado. No momento que você entra em qualquer site, por exemplo, ou em rede social, começa a ser rastreado o teu comportamento. Então, algumas redes trabalham por interesse, então no seu caso você estava comentando sobre viagem, ele começa a te entregar conteúdos sobre aquele interesse, ou então no Google, quando você faz uma pesquisa por palavra-chave. Então, as dinâmicas são basicamente essas. Mas em todos os casos, se o site é minimamente profissional, ele já faz um rastreamento do conteúdo e te começa a fazer campanhas em cima desse interesse da tua pesquisa. No meio dessas campanhas aparecem aquelas falsas, vírus mesmo, que você se atrai pela chamada, clica e aí abriu tudo que é informação para todo mundo. É bem comum esse tipo de coisa, por exemplo, transmissões de esporte. Então, hoje em dia, você quer assistir, por exemplo, um campeonato qualquer que não passa na TV aberta ou fechada, então você entra num site desse, muitas vezes eles incluem códigos maliciosos exatamente para que consigam rastrear a informação. No momento que você digita alguma senha de banco, por exemplo, ele já captura aquela informação e já manda para um outro local. Então, existem várias práticas aí que precisam ser muito bem controladas. Antivírus atualizado, em geral os computadores utilizam o Windows, e o Windows é um sistema de operação que não é tão seguro, tá? Então é importante que tenha um antivírus sempre atualizado, não só para um pendrive, por exemplo, mas principalmente internet, porque hoje a transmissão de dados é contínua, tanto a gente assistindo como enviando. Então é importante que a gente tenha proteções, essas barreiras, para manter o ambiente controlado. Você falou com relação ao antivírus, que é uma forma de proteção, mas como é que a gente pode proteger essas informações pessoais, já que cada vez mais tudo que a gente faz é pela internet? É aplicativo de celular, é computador. Antigamente você não precisava tanto digitar a senha no computador. O que é que a gente pode fazer além dessa questão do antivírus para proteger nossos dados? Bom, no momento que você digita uma senha, o ideal é que você tenha senhas que não sejam tão óbvias. É provado por inúmeros estudos que as senhas, principalmente os erros de invasão de sistemas, não são erros que os hackers conseguem invadir. São senhas muito óbvias, de verdade. Normalmente as pessoas botam datas de aniversário, o filho. Então, os caras, quando querem fazer coisas maliciosas, alguma ação dessa, ele faz primeiro um rastreamento sobre você para entender. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, aí o cara já procura
saber qual é o nome do meu filho e já começa a fazer pesquisas na minha senha, se não estou uma combinação, por exemplo, o nome do filho mais data de nascimento, o ano que ele nasceu. Então, o que acontece em geral são senhas muito óbvias que acontecem. Recentemente nós tivemos um problema com o site do governo do estado da Paraíba. Houve uma invasão lá, então o dano social foi muito grande, que por alguns dias o site ficou fora do ar. Então esses caras, muitas vezes, eles querem apenas divulgar o trabalho deles. Existe uma prática entre os hackers de que no momento que ele consegue derrubar sites muito famosos, ele recebe como se fosse uma pontuação, ele tem uma representatividade status, melhor, né? Um status no mercado, então isso entra no portfólio dele e depois ele oferece os serviços dele para empresas. Eu invadi o site da TV Cabo Branco, então de repente eu posso ser o teu especialista em segurança. Não dá ideia não, pelo amor de Deus. Não, por favor, né? A ideia não é essa. O problema é que infelizmente acontece muito isso nesse mercado de tecnologia. É verdade. Aí você estava falando com relação aos aplicativos. O do banco, por exemplo, das agências bancárias, a gente não utiliza a função de câmera nem a função de microfone. É importante desativar quando você está tendo acesso a um site como esse? No momento que você terminar de utilizar a sua operação no banco, principalmente nos aplicativos, fecha o aplicativo completamente, porque durante o processo de comunicação, pode ser que o cara coloque uma conexão, digamos assim, entre o seu aparelho e o banco e consiga roubar as informações. Então, por isso que o ideal é que você não mantenha o aplicativo de um banco, por exemplo, ativado logo após a operação. Então, saia da conta ou feche o aplicativo para que não ocorra esse tipo de situação. Deixa eu te dizer uma coisa, Vini, eu senti que teve gente preocupada aqui na TV com relação às senhas. Débora, nossa editora, principalmente. Quando é que ela tem que mudar essas senhas dela, que eu já senti que não são nada seguras, e com que frequência? Então, um recado para a Débora aí, que ela tem uma prática de mudar essa senha com frequência. Não sei se ela muda toda semana ou todo mês, mas pelo menos de uma vez por mês é importante que você mude. Faça combinações de caracteres, de maiúsculos e minúsculos, é importante. Colocar um arroba, um caractere especial para que dificulte mais a ação dessas pessoas, porque hoje em dia está cada vez mais fácil fazer esse tipo de invasão. Só tem que ter cuidado para não dificultar para os outros e para ela também, porque se mudar desse jeito e não lembrar, tem que não valeu anotar, de nada. né? E uma dica importante, antes que acabe o nosso tempo, é que hoje em dia muitos aplicativos eles têm uma política de mandar um SMS para você. E muitos bandidos estão fazendo o seguinte, eles fazem a tentativa de invasão, depois ligam para você como se fosse da plataforma. Olha, eu sou do Instagram e você recebeu agora um SMS aí com um código, me passa esse número. No momento que você passa esse número para a pessoa, você perdeu o controle total do seu aplicativo, por exemplo. Então, é muito importante que esses aplicativos eles não enviam, não fazem ligações para ninguém solicitando o número de SMS. Então, é muito importante que se porventura alguém se anunciar como de um banco ou de algum aplicativo pedindo o código numérico que chega no SMS, a pessoa não passe. Verdade. Sempre ter cuidado. Eu mesmo sou muito ressabiado com essas coisas. Fica atento. Eu sou meio matuto para tudo e aí eu tenho medo mesmo. Vini, obrigado demais, cara. Satisfação, muito esclarecedor. Show de bola. Valeu.